A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Neste último domingo do ano, 29 de dezembro de 2024, para a igreja é o primeiro domingo após Natal. Convido a todos a abrirem as suas Bíblias na passagem da Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Paulo aos Colossenses, capítulo 3, onde nós encontramos: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aqui nós encontramos a exortação do apóstolo Paulo aos cristãos especificamente. Isso é uma coisa que todas as pessoas no geral pensam que a Bíblia é para eles, e mesmo sendo cristãos, nem todas as coisas que estão aí na Bíblia são para nós. Algumas foram ditas especificamente para certos indivíduos. Exemplo, palavra que veio para Faraó através de Moisés. Abro esse versículo: é para mim? Não é para mim, só foi para Faraó. Ou outras passagens que foram escritas, ditas pelos profetas especificamente para Nabucodonosor, para Ciro. Então, são passagens específicas que foram ditas para cristãos. Paulo dando conselhos específicos para Timóteo, para Tito. Abro a minha Bíblia, Novo Testamento: é para mim? Não é para mim. Foi dito específico para eles. Então, aqui não. Aqui é uma passagem para os cristãos, para os cristãos nascidos de novo. Por isso diz: se já ressuscitastes com Cristo, porque a Bíblia nos mostra que a humanidade está morta em delitos e pecados. Diante de Deus, a humanidade está morta. Mas nesses mortos, Deus tem compaixão, misericórdia, e pela sua graça nos chama, como diz no artigo nós afirmamos, o Espírito Santo me chamou pela sua palavra. Muitos escutam a palavra, somente alguns reagem a ela. Então, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não as que são da terra. A palavra igreja vem do latim através do grego eclésia. Ek, para fora. Eclésia vem do verbo kletos, que significa chamado. Chamado para fora. Chamado para fora de onde? Chamado para fora do mundo. É para sair desse mundão, sair desse sistema, para ser um seguidor do Senhor Jesus. Então, aqui está colocado isto: se já ressuscitastes com Cristo. Isto nos leva para Romanos capítulo 6, versículos 4 a 6, onde está registrado: de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Aqui o apóstolo está se referindo a uma nova vida, um jeito diferente de viver, não igual que todo mundo, mas de uma maneira diferente de viver.
Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Muitos grupos religiosos pegaram isto, essa passagem exclusiva de Romanos, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte. O que fizeram? Vamos fazer um simulacro, então, né, desse sepultamento. O que fazem? Pegam a pessoa e mergulham na água. Pronto, foi sepultado na água. Percebem? Quando o Senhor Jesus, de maneira nenhuma, porque Ele era um judeu perfeito, e se apresentou diante de outro judeu tão radical, chamado João Batista, que era sacerdote levita, e ele não concordava com aquela corja, pai, que palavra tão grossa, tão feia. Aqui João Batista usou, foi pior. Raça de víboras, né? Para não estar com a raça de víboras lá no templo, João Batista foi para o deserto, e na beira do rio Jordão ele batizava. Como? O povo vinha, confessava os seus pecados e ele os batizava com água. A palavra não diz os batizava na água, batizava com água. E aí veio o Senhor Jesus, e foi aqui a ocasião em que o João Batista se recusa. Não, eu que preciso ser batizado por ti. E o Senhor disse, não, convém que cumpramos toda a justiça. João procede ao seu batismo. Eu diria batismo entre aspas, porque não era batismo de Jesus. Aí ele foi ordenado ao ministério segundo a ordem de Melquisedeque, que é o que Paulo explica claramente lá na Epístola aos Hebreus. Ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque o Senhor Jesus era da tribo de Judá. Não poderia ser sacerdote, porque os sacerdotes eram exclusivamente da tribo de Levi. Então tinha que se levantar um novo sacerdócio. Exatamente todas as profecias, né, se cumprem nesse momento. E lá em Hebreus, o apóstolo Paulo nos diz que, mudando-se o sacerdócio, necessariamente, obrigatoriamente se muda a lei. Então todas aquelas leis lá do Antigo Testamento, que não são os 10 mandamentos só, são 600 e poucas leis do Antigo Testamento, que pertenciam ao sacerdócio segundo Levi, ao sacerdócio levítico. Todas aquelas leis, incluindo tem que descansar no sábado, não pode comer porco, não pode comer pato, lebrão, coelho, e por aí vai. Todas essas leis, aquilo que está em Hebreus, mudando o seu sacerdócio, necessariamente, obrigatoriamente, todas essas leis mudam. Os cristãos estamos debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus. Sacerdócio levítico? Não. Portanto, todas aquelas leis, não. Estamos debaixo do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, o qual tem 3 leis. Não 3 leis, sim, as leis chamado leis do amor. Amarás ao Senhor teu Deus com todas as forças, acima de todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lembram? E em particular ele chama os seus discípulos e ele diz: novo mandamento vos dou.
que entre vocês, né? Entre vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 3 mandamentos, não tem mais nenhum. 3 mandamentos no Novo Testamento para os cristãos, né? Negativos, tem que ter algum não. Sim, tem. Lá em Jerusalém se reuniram os apóstolos, pediram a direção do Espírito Santo e escreveram, né? Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, os apóstolos, que os gentios, todos nós, sigam estas normas. Quais? Não a idolatria, não a relações sexuais ilícitas, não abençoadas por Deus, isso é relação sexual ilícita, e não ao consumo de sangue. 3 negativos. Ponto. Como cristãos, estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Temos 3 mandamentos positivos, 3 negativos. Não tem mais nada na palavra de Deus, né? Por isso, lá ao apóstolo Pedro se apresentou como que um grande lenço cheio de tudo que era bicho, répteis e coisas. Só da palavrinha répteis já está, né, fora. E aí a voz celestial dizendo: levanta-te, Pedro, mata e come. Não, de jeito nenhum, porque eu nunca comi nada abominável. Lembra? E essa visão se repetiu 3 vezes. 3 vezes Pedro escuta: Pedro, levanta-te, mata e come. Não, Senhor, não. E ele ficou pensando: o que significa isso? O que significa isso? E nesse instante chegam aqueles enviados de Cornélio, gentil, né, o centurião, né, procurando por um tal de Pedro. E aí disse: sou eu, o que acontece? Não, Cornélio, assim, não. Mandou chamar. Então ele foi e entrou na casa de Cornélio. E quando entra na casa de Cornélio, acontece o derramamento do Espírito Santo sobre esses gentios. E aí Pedro entendeu. Era isso que representava aquilo, né? Não considerava a nenhum homem imundo, porque até então todos os judeus, incluindo os apóstolos, consideravam os gentios como imundos, né? Isto muda, portanto, debaixo deste sacerdócio, né? Demos graças a Deus que estamos debaixo do sacerdócio de Melquisedeque e não de acordo com o sacerdócio de Levi, do qual vêm todos os apóstolos, e até os apóstolos consideravam os gentios como imundos, algo assim nojento, abominável. Sacerdócio de Levi. Compreendendo isso, nós então vamos voltar para Colossenses. Nós estamos debaixo do sacerdócio do Senhor Jesus, portanto devemos buscar as coisas lá do alto, né? A nossa vida está oculta em Cristo. Capítulo 3 de Colossenses, versículo 4, né? Isto é exatamente o que está escrito em 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Agora somos, né? João 3:2, 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos.
quando Ele se manifestar. Por enquanto a nossa vida está oculta em Cristo. Quando Ele se manifestar, é isso que está acontecendo. Muitas pessoas estão atentas. A vinda de Cristo se aproxima, né? Os sinais estão aí acontecendo. Realmente os sinais estão acontecendo, né? Como diria alguém, a mil por hora estão acontecendo os sinais, né? Em qualquer momento isso pode acontecer. Vai acontecer. Ninguém sabe o dia e a hora, né? Mas isso vai acontecer, né? Quando Ele se manifestar, seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, como Paulo diz aos Coríntios, lá no capítulo 15. Né? Continuando, mortificai, pois, os vossos membros, versículo 5 de Colossenses 3. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Prostituição, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, avareza, que é idolatria. Aqui a palavra prostituição, infelizmente, a questão de tradução a línguas modernas. Na língua original, refere-se a porneia. O que é porneia? Qualquer relação sexual não abençoada por Deus. Relação sexual não abençoada por Deus. Mas as pessoas se amam, já faz não sei quanto tempo. Não, esse já é um casal, estão casados. Faz 5 anos estão juntos. Eles se amam. Esse é o conceito humano. Diante de Deus, não estão casados, estão vivendo em fornicação. É aquela palavrinha lá do grego. Envolve toda relação sexual que Deus não tem abençoado. Seríssimo isso. Por que digo é seríssimo? Porque até dentro das igrejas nós encontramos casais que são membros da igreja, participam da ceia, são cristãos, estão vivendo assim, ajuntados, sem jamais terem sido casados. Então, quando a palavra aqui nos mostra prostituição, imediatamente nós pensamos prostituição, uma noite escura, umas moças por aí num frio danado e elas de mini saia e uma bolsinha, né? Isso é prostituição. Não, se refere a coisas que nós nem imaginaríamos que a palavra diz que isso é. Qualquer relação sexual que Deus não tenha abençoado é. A isso se refere essa prostituição. Por isso não gosto das traduções mal colocadas às línguas modernas. No original é uma só palavra, né? Uma relação sexual não abençoada por Deus. A palavra coloca ilícita, que não está de acordo com a lei de Deus, a lei estabelecida por Deus, né? O casamento foi coisas que os padres se inventaram. Tem muitos cabeças de vento por aí que repetem isso. Os padres se inventaram, os padres do século IV para cá. O casamento é antes de Cristo, né? Adão e Eva não foram casados, eles tiveram o melhor dos casamentos. Quem passou você? Você pode falar, foi o padre não sei das quantas, ou foi o pastor, não sei, o pastor fulano que nos casou. Faz 50 anos que casou a mim e a minha mulher. Ok, bom. Quem casou Adão? O próprio Deus. O próprio Deus. E Deus os abençoou e disse: ide, multiplicai-vos. Esse foi o casamento de Adão. Deus os abençoou. E o seu? Foi o pastor fulano, que bom. Recebeu a bênção de Deus através daquele pastor. Foi um padre muito bom, o padre fulano. Que bom, através desse padre Deus abençoou o seu casamento, né? Mas a pessoa, os padres se inventaram, os pastores se inventaram.
desconhecem o que a palavra de Deus nos estabelece, né? Mortificai é façam morrer, aniquilem, matem isso, né? Em Gálatas, vamos retroceder, Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificar a nossa própria carne não é fácil. É como alguém acostumado ao sedentarismo ter que fazer exercícios. Não é fácil. Você tem que fazer de tudo, juntar todas as suas forças para se forçar aquilo que você não quer. É como fazer dieta. Alguém acostumado a... Não posso comer isso. Mas ele está doido para comer aquilo. Não é fácil. Você acha que quando a palavra diz porque os que são de Cristo crucificaram a sua carne é uma coisa assim tão fácil? Não. O Senhor Jesus diz bem claro, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. É tipo uma dieta. É tipo uma dieta de um diabético. Você já percebeu que diabético é formiga, né? Qualquer coisa doce ele quer comer, mas ele tem que se negar. É a mesma coisa aqui. Se alguém quiser vir após mim, disse o Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, todo dia tome a sua cruz e me siga. Não é fácil. Não é nada fácil. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. É uma coisa contínua. Todo dia você tem que dizer não. Quem? Aos demais? Não. Tem que dizer não a si mesmo. As coisas que a sua carne quer. Não. É isso, crucificar. É isso que o apóstolo diz aqui. Mortificai, pois, os vossos membros. E a razão? A razão a encontramos em Romanos 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Onde está escrito o seguinte: porque se viverdes segundo a carne... O que é viver segundo a carne? Viver segundo a carne é fazer tudo que dá na telha. Eu tenho vontade de não sei o quê. Eu tenho com vontade de tal coisa. E fazer. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, do corpo, vivereis. Percebe? Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Viver segundo a carne é a morte na certa. Fazer o que o diabo gosta, libera geral, é morte, diante de Deus. Aqui em Colossenses, então, nos coloca que por essas coisas, versículo 6, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais, nessas coisas, versículo 7, também em outro tempo andastes quando vivíeis nelas. Paulo está escrevendo isto para os cristãos da cidade de Colossos. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira,
cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos vestiste do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Uma renovação para o conhecimento, aquilo que a palavra diz, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aquilo que Paulo diz aos Romanos capítulo 12, versículo 1, é o vosso culto racional, né? O cristianismo não é aquela coisa de se arrepiar, de se banhar em lágrimas. Oh Senhor, e se banham em lágrimas e tal. O cristianismo não é isso. O cristianismo é conhecer o que Deus diz, examinar as escrituras. Quantas vezes encontramos essas exortações? Aprendam. Peçam emoções. Não. Tiago, peçam sabedoria. Peça com fé e Deus vai dar. Não são emoções, não são arrepios, choros, não é nada disso. É racional, culto racional. A palavra no grego, acredito, ficaria muitíssimo melhor. No grego diz culto lógico. Culto lógico. 2 mais 2 é 4. Eu esteja triste, esteja alegre, a verdade sempre permanece. Não depende das minhas emoções, de como eu estou me sentindo. A verdade é a verdade. E a palavra nos diz que o nosso culto, nossa aproximação deve ser uma coisa racional. Essa renovação, renovação para o conhecimento, versículo 10. A partir do versículo 12, o apóstolo nos coloca virtudes cristãs. Mas antes, a transição entre o versículo 10 e o 12, encontramos, logicamente, o versículo 11, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Onde? Esse onde se refere a estar em Cristo. Em Cristo não há mais isso. Mas Cristo é tudo em todos os cristãos. Versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Revesti-vos como eleitos de Deus, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Isto nos leva àquilo que o próprio Senhor Jesus falou quando ensinou a oração do Pai Nosso. Lá em Mateus capítulo 6 está a oração do Pai Nosso, mas no versículo 14 e 15 o Senhor faz uma advertência seríssima. Observe: porque se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui ficou amarrado, ficou ligado. Condição sine qua non, Senhor, me perdoa meu pecado. Se você perdoou, Deus vai perdoar.
Senhor, perdoa-me. Se você não perdoou alguém, Deus não vai lhe perdoar. Ponto. Isso não foi inventado pelos padres, nem pelos pastores, não, é o próprio Senhor Jesus que disse claramente, se vocês perdoarem, Deus vai perdoar vocês. Se vocês não perdoarem alguém, Deus também não vai perdoar você. Ponto. Por isso, nós devemos fazer como Cristo, né? Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Né? O amor esteja sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Versículo 14. Lembrando, amar não é gostar. E lembrem isso sempre. As pessoas lá fora acham que amar é gostar. Quando o Senhor Jesus disse: amem ao seu inimigo, segundo a ideia de todo mundo lá fora, amar e gostar, o Senhor estaria dando uma coisa, estaria dizendo: gostem do seu inimigo. E aí a reação bem brasileira: tá doido? Óbvio, gostem do seu inimigo, só que não é. Amar não é gostar. Amar basicamente é obedecer a Deus. É isso que a palavra de Deus diz claramente. O Senhor diz claramente lá em João 14: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Amar é obedecer. Então, amai os vossos inimigos. E aí ele nos ensina como: se tu vires o teu inimigo passando fome, dá um prato de comida. Não diz preparar um churrasco assim super. Não falou. Diz dá um prato de comida, um pão. Se tu vires teu inimigo com sede, dá um copo d'água. Tu estás amando teu inimigo. Gostaste dele? Não gosto dele para nada, é meu inimigo. Mas estou cumprindo o mandamento de Deus. Amar, que é oferecer para essa pessoa o que nesse instante está precisando. Se está precisando de comida, tem um prato de comida. Está precisando de água, básico da vida, usamos um copo d'água. Cumpriu? Cumpri. Amar não é gostar. Vamos colocar o exemplo de um casal. Casados, aliança na mão, papel passado, toda aquela coisa, tá casado. Nem sempre o casal está junto. Isso é óbvio. A mulher fica em casa, ou sei lá, no seu emprego, ou está passeando no shopping, o homem igual, emprego na rua, fazendo qualquer coisa, mas tão longe. Essa mulher nunca viu um homem mais simpático que o seu marido? Óbvio que tem. E esse homem nunca viu uma mulher mais bonita que sua mulher? Óbvio. Tem uma humanidade inteira aí para mostrar isso. Ele gostou? Vai ser mentiroso na China. Ele gostou. E aí? Amar e gostar? Ele ama sua mulher. Gostar é outra coisa. O pecado vem quando a gente faz o que a gente gosta. Percebeu? O pecado nada tem a ver com amor, porque amor é obedecer a Deus. Isso é amor. Se eu me deixo levar pelo que eu gosto, 100% na certa queda em pecado.
Se eu vou amar 100% na certa, eu vou estar me afastando do pecado. Sobre tudo isso, revestiu-os de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual foste chamados. Percebem? A paz de Deus, porque você está andando em amor, está andando em obediência a Deus. Consequência, você vai ter paz. A paz de Deus, para a qual também foste chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Por isso que nós temos que ler a Bíblia continuamente, todos os dias, marcar a sua Bíblia. Isso aqui. Um dia desses eu fiquei gratamente surpreendido, porque a pessoa me disse: pastor, eu me lembro do que me ensinou na época da doutrina, que a gente tinha que considerar a Bíblia como óculos, e que a gente tinha que considerar a Bíblia como uma ferramenta, que a gente tinha que marcar, que a gente tinha que anotar. Para quê? Nós colocamos óculos para quê? Porque a nossa vista já está fraca, algum problema da vista, alguma coisa, e precisamos desses óculos para enxergar nitidamente. E para que nós precisaríamos a Bíblia? Igual, para analisar as coisas ao nosso redor, não segundo eu acho, a humanidade inteira está cheia de eu acho. E aí, nesse caso, como agirias? Bem, eu acho, e se tiver 100 pessoas, vai ter 100 eu acho. Um exemplo: ouviste que foi dito, o Senhor Jesus, lá no monte, capítulo 5 de Mateus: não adulterarás. E se um homem olhar para uma mulher, não tocou, não falou nada, só olhou, perguntando de acordo com o conceito de todo mundo: o que você acha? Eu acho que ele é uma pessoa séria. Ele cometeu adultério? Não, nem tocou a mulher, nem falou com ela. De acordo com a palavra de Deus, o Senhor Jesus disse bem claramente: eu, porém, vos digo, se no seu coração, aquele homem que olhou, desejou com intenção impura, no seu coração já cometeu adultério. Percebe? O que você acha? E aí vai sair 100 eu achos de 100 pessoas. Como enxergar isso corretamente? Vamos enxergar isso corretamente se analisarmos todas as coisas de acordo com as Escrituras, A palavra de Deus, aquilo que nós colocamos como reformados, o sola Escritura. O sola Escritura não é somente para provar a posição teológica da minha igreja. Essa é uma coisa que até os pastores têm metido na cabeça. O sola Escritura não é só para provar a posição da igreja, é para que você viva. Como você vai agir nesse caso? Eu acho, jogue fora o eu acho.
O que a Bíblia diz? Em todo instante, em toda situação, em toda circunstância, sempre, o que Deus diz. E aí você precisa conhecer as Escrituras, percebe? O sola Escritura é isso. O sola Escritura é para enxergar todas as coisas, analisar todas as coisas ao nosso redor, segundo a palavra de Deus. Aí onde o apóstolo diz: a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Percebe? A Bíblia tem que ser marcada, tem que ser riscada, anotada, se transformar na sua espada. Eu já conheço a minha espada. Quando eu pego a de outro, eu sei usar, mas não, porque é de outra pessoa. A minha, eu sei exatamente. Quando eu pego os óculos de outra pessoa, não dá. Tem que ser exatamente o óculos que eu preciso. Percebem? Isso é a personalização das Escrituras para mim. Essa é a minha Bíblia. Em tudo, dar glória a Deus. Finalmente, o versículo 17: quanto fizerdes por palavras e por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele glória a Deus Pai. Vamos encerrar lembrando o que está em Romanos 8:13: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Viver segundo a carne, viver segundo o que o diabo gosta, é morte na certa. Vamos agora para a 1 de João 3:2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Vamos retroceder as páginas, mais uma vez, para Hebreus 10, versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá, não tardará. Versículo 35 e 36 de Hebreus 10. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e abundante galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Que promessa é essa? Aqui encontramos em Tito, capítulo 2. É só retroceder, estamos em Hebreus, retroceder. A Tito, capítulo 2, versículo 13. Onde está registrado: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Queira o Senhor Jesus nos conceder a graça de vivermos no ano que vem, cada dia mais perto da sua palavra. Que Deus conceda isto a todos nós. Deus, com puro coração, renova em mim o espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim
assim.